Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de julho. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Somos convidados a celebrar a memória do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Deus da vida que por meio do coração de seu Filho amado, possamos também nós amar sem medida. Nós estamos no mês de julho, toda primeira sexta-feira do mês, somos convidados, então, a celebrar essa missa votiva e a cada mês o Papa Francisco convida, amados irmãos e irmãs, a uma oração para aquele mês, a uma intenção, melhor dizendo, e a intenção deste mês é por uma vida eucarística. Rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, que transforme em profundidade as relações humanas e dispõe ao encontro com Deus e com os seus irmãos. Onde não há oportunidade da Santa Missa, a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. Mas o que o Papa quer, de certa forma, nos convocar a nutrir? A Eucaristia é fonte e ápice da nossa vida de fé, da nossa experiência de oração. Então, a Eucaristia nos leva a uma vida de igreja que se expressa pelos movimentos e pastorais, e os movimentos e pastorais nos encaminham novamente à vida, ao ápice que é a Eucaristia. Então, há esse movimento mútuo, mas é a Eucaristia que ilumina toda a nossa vida. Então, peçamos ao Senhor que por meio do coração eucarístico de vosso Filho Jesus Cristo, possamos também amar cada vez mais a vida eucarística. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Suspenso na cruz por seu ato de amor incondicional, Jesus nos convida a contemplar em seu coração a fonte inesgotável de graça e redenção. Celebrar o coração de Jesus é reconhecer entre nós a presença misericordiosa de Deus, que nos ama de forma suprema e nos anima a viver o amor fraterno. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que nós já ouvimos há um tempo atrás, não faz muito tempo que nós o ouvimos. Fala sobre a vocação de Levi, a vocação de Mateus. É bonito perceber, amados irmãos e irmãs, a humildade desse evangelista. Os seus irmãos de caminhada, São Marcos, São Lucas, sobretudo, procuram ao descrever como sinóticos, evangelhos que têm o mesmo estilo de escrita, os mesmos milagres, a mesma forma estrutural praticamente, mas
eles procuraram, tanto Marcos e Lucas, a não expor este irmão. Em vez de chamá-lo de Mateus, eles falavam Levi. Levi era o apelido. Então não queriam, de certa forma, expor o irmão. São Mateus, na humildade que é própria dos santos, ele não esconde as suas mazelas, ele não esconde as suas feridas. Olha o que ele diz, né, para narrar, sobretudo, a sua vocação. Primeiro, falando de si, ele não usa inúmeros discursos, ele usa apenas um versículo. O versículo 9 fala sobre a vida de Mateus. Jesus viu um homem, então Jesus quem vê, a iniciativa sempre é de Deus, chamado Mateus, ou seja, quem está escrevendo. Eu próprio, vamos dizer em outras palavras, Mateus estava dizendo. E então ele fala qual é o seu pecado. Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Então, disse, diz então, né, ao homem que estava sentado, ele fala, segue-me. Ele se levanta e segue a Jesus. Então o que nós vemos aqui? É esta breve narrativa da vocação. Ele não usa muitas palavras. Ele fala poucas coisas sobre si. Mas ele revela o seu pecado. O pecado que ele vivia. E é interessante perceber que o pecado que ele estava vivendo já estava profundamente enraizado. O fato de que ele colocar que estava, amado irmão, amada irmã, sentado, já significa essa realidade de que estava verdadeiramente enraizado. Olha, então, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, olha o que diz o Salmo 1, o Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme os conselhos dos ímpios. Então há um movimento, há uma maneira de se ir sucumbindo ao pecado. Então, primeiro, dar ouvido aos conselhos maus. Dar ouvidos aos conselhos dos ímpios, daqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Dar atenção. Então, é feliz quem não procede conforme, quem não dá ouvido àquilo que falam os ímpios, aqueles que trilham o mau caminho, não dar ouvido às tentações, não trilha o caminho dos pecadores. Então, é esse movimento. Primeiro se dá ouvido, depois começa a se caminhar junto, começa a ter como companhia essas realidades. Por fim, nem se assenta entre os escarnecedores. Portanto, a última fase, sobretudo da realidade do pecado, é o sentar-se. São Mateus estava nessa última fase. Ele estava sentado na coletoria de impostos. Ele estava sentado sobre o seu pecado. Ele estava enraizado na vida de pecado. Ele estava, de fato, prostrado sobre a vida de pecado que ele vinha vivendo. Mas alguém passa pela vida dele, Jesus, e diz, segue-me. E no mesmo instante ele se levantou e seguiu a Jesus. Amado irmão, amada irmã, a expressão levantar-se é a mesma expressão que está lá no fato, na realidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo verbo. Portanto, São Mateus, ao se levantar da coletoria de impostos, ele ressuscitou. Ele renasceu da vida de pecado para uma vida em Deus. Assim também somos nós. Muitas vezes estamos sentados sobre os nossos pecados, sobre as nossas vivências, que ferem o coração de Deus e a vida dos nossos irmãos e irmãs. É o Senhor que passa pela sua vida hoje. Então, todos os dias, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos este convite. Levanta-te, segue-me, segue-me. E somos convidados a levantar e a seguir o Senhor. Não tem como seguir Jesus sentado. Nós precisamos nos colocar a caminho.
Nós precisamos ir ao encontro do Senhor e lembrar aquilo que diz a própria palavra: enquanto caminhavam, ficavam curados. É esse segmento, a vivência, o caminho, indo ao encontro do Senhor, que vai curando as feridas, que vai curando as feridas de nossa alma, de nosso coração. Portanto, é o Senhor quem passa em nossa vida hoje e sempre e nos chama a segui-lo. Enquanto Jesus estava à mesa, então, ele levanta, começa a seguir Jesus, o convida para ir para a sua casa, para uma refeição, para se sentar à mesa. Então sai da mesa de pecado e agora vai para a casa, a partilha, a comunhão, a comum união. Então o Senhor nos convida a sair da vida que estamos prostrados do pecado e a participar de uma vida de igreja, de comunhão, de participação, de partilha. Na casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. O que passava pela cabeça dos mestres da lei? Pronto, agora ele anda com os pecadores. Está se colocando na mesma realidade deles. Mas Jesus é o santo por excelência. E por acaso o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus então diz: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Então, o Deus da vida, que quer um coração que é capaz de se condoer, de ver as misérias dos nossos irmãos e irmãs. E o Senhor termina dizendo: eu não vim para os justos, porque os justos de fato não precisam do resgate de Jesus, já estão na presença dele. Ele veio para os pecadores, ou seja, para cada um de nós, ratificando, amados irmãos e irmãs, aquilo que nós ouvíamos no dia de ontem. O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Para saber que o Filho do Homem tem poder nessa terra para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta, pega a tua cama e anda. E o homem começa a andar, ou seja, essa realidade de se reerguer. O perdão de Deus nos reergue, nos ressuscita. O Salmo tem como resposta: dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Sim, Deus da vida é bom para conosco. O Deus da vida veio ao nosso encontro. Ele, amados irmãos e irmãs, veio ao nosso encontro, se deu por amor a cada um de nós. A primeira leitura é a leitura do Gênesis, capítulo 23, versículo de 1 a 4, depois o versículo 19, depois o capítulo 24, versículo de 1 a 8, e depois os versículos 62 a 67. O que fala? O que fala então essa parte então da leitura do Gênesis? Primeiro, inicia-se falando sobre a morte de Sara, esposa de Abraão. Ela morre. Então Abraão dá a ela uma sepultura digna, ele chora pelo luto de Sara, e depois, então, de ter vivido luto, de ter vivido esse período de luto para com a sua esposa que ele tanto amava, ele pede a um dos seus subordinados que possa fazer-lhe um favor, que possa ir aos seus descendentes, na casa dos seus parentes, buscar uma esposa para Isaac. E ele faz. Se nós lermos, amados irmãos e irmãs, todo o caminho que esse homem faz, né, qual a trajetória que ele faz e como que Deus vai agindo na vida dele, como ele pede, como o sinal vem, nós percebemos em cada detalhe a ação de Deus, essa mesma ação que o Senhor realiza para com a nossa vida. Então, compensa buscar ler essa parte do Gênesis, que é belíssimo, capítulo 23, 24, é belíssimo aquilo que Deus realiza na vida de Abraão, de Isaac e de Raquel, de Rebeca, melhor dizendo, que passa a ser esposa posteriormente de Isaac. Então, o Deus da vida que encaminha todas as realidades e
nós podemos dizer, sem medo algum, aquilo que é para nós consciência a partir da palavra: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então que o Senhor possa, amados irmãos e irmãs, fazer com que o bem de fato aconteça em nossa vida, que não nos falte a graça e a presença do Senhor. O resto corremos atrás. O resto conquistamos por nosso esforço, por nossa luta cotidiana. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.